Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando e nos assistindo. Meu nome é Larissa Vivian, faço parte do time de desenvolvimento de negócios aqui na Seidl e sou eu quem vai estar acompanhando o chat aqui, todas as perguntas e os comentários de vocês, então fiquem à vontade para interagir, né, mandar suas dúvidas aí durante o evento. No nosso SciTalks de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os avanços em simulação química e para isso a gente trouxe um convidado super especial aqui, que é o Márcio, ele que é PhD em otimização e modelagem de processos, especialista em simulação química. Em breve ele vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória deles aí para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de começar com uma pergunta-chave, né, para quem não conhece ou para quem ainda não tem, que é o porquê um simulador, né? Quais são as principais dores que um simulador pode sanar? Tá certo, então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite aí, pessoal da Seidl, sempre é legal aí interagir com eles. Essa pergunta, na verdade, é o motivador de tudo, né? Por que é que alguém se interessaria por modelagem e simulação de processo? E tem tudo a ver com dores mesmo que a gente tem. Uma das coisas que é sempre enjoado quando a gente trabalha com processos é que o processo é complicado. São muitas partes intercomunicantes, é muita coisa acontecendo e às vezes é difícil uma pessoa só, ou um grupo de pessoas mesmo, ter uma dimensão de como é que essas partes todas interagem. A simulação te dá uma forma relativamente direta, relativamente fácil de você construir um processo e fazer lá os seus testes. Então você pode, por exemplo, ver o que aconteceria se você fizesse tal coisa no seu processo. O que será que ia acontecer se eu substituísse tal equipamento por outro? Olha, você não pode ir lá no chão da fábrica fazer isso em geral, ainda mais para poder fazer um teste, resolver uma curiosidade sua. Então, tendo um simulador, você consegue de repente fazer isso. Além do mais, se você entende o seu processo, você entende o que você deve fazer para melhorá-lo. E aí a palavra melhorar é forte, né? Melhorar em que sentido? Talvez melhorar o seu processo seja ter um produto melhor. Talvez o que você precise seja baixar os seus custos, aumentar as receitas, aumentar o valor para o acionista. Qualquer métrica que você escolha aí de custo, o simulador vai te ajudar, de alguma forma, a chegar lá. Basicamente isso. Ah, que legal, Márcio. E tendo visto, tipo assim, todos esses benefícios que você levantou, né, de melhoria, às vezes de redução de custos, qual você enxerga que é a empresa... as empresas que podem usar um simulador de processos? Olha, simulação de processos é algo que está aí já tem bastante tempo. Inclusive, da forma como eu vou falar aqui na apresentação para vocês, com a terminologia que a gente vai usar, desde a década de 70 aí, certamente a coisa já está bem estabelecida. Então, dependendo do setor que você trabalha, tem já toda uma tradição. Então, por exemplo, o setor de óleo e gás, quando você pensa em petróleo, pensa, por exemplo, em gás natural, tem toda uma tradição antiga. O pessoal, inclusive, dessa área ajudou a impulsionar a modelagem e simulação aí para frente durante muito tempo. Papel e celulose, muito forte. Setor alimentício, açúcar, por exemplo, cimento. Na verdade, praticamente todos os setores produtivos em que você, de fato, tem entrada e saída, você consegue imaginar uma simulação aí no meio. Então, basicamente todo mundo, até a turma da administração, trabalha com simulação. Nossa, muito legal ter essa visão, abre muito a nossa cabeça e eu acho que a gente conseguiu, né, dar um contexto ali para o pessoal que está nos assistindo sobre, né, o que está por vir aí. Então, Márcio, o palco é seu, pode dar segmento aí, conta um pouquinho dessa história para a gente e, né, para a gente se aprofundar também nesse assunto aí hoje. Com certeza, muito obrigado aí. Eu sou privilegiado de poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto demais. Eu fui professor dessas matérias de modelagem, simulação e otimização. Eu adoro falar dessas coisas. Deixa eu começar me apresentando aqui brevemente. Então, meu nome é Márcio, tá aí o meu e-mail, caso alguém depois queira mandar alguma pergunta, conversar comigo, fiquem à vontade. Eu sou engenheiro químico de graduação, aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. E fiz também mestrado nessa área, que é modelagem, otimização e simulação de processos, também pela UFMG. Foi mais ou menos aí que eu comecei a me apaixonar mesmo por essa área do conhecimento. E, inclusive, depois fiz o doutorado, que é o que a gente chama de doutorado de duplo diploma. Então, basicamente, é um programa e você acaba doutorando por duas instituições ao mesmo tempo. Foi uma oportunidade que surgiu para mim, super, super bacana. Então, foi parte na UFMG, parte na Universidade LUT, na Finlândia.
foi bem bacana, que eu acabei aproximando bastante da turma que mexe com papel e celulose, e deu para a gente conjugar bastante as coisas, entender como funciona simulação aí nesse contexto. E sou também sócio administrador de uma empresa de consultoria em engenharia, chamada Bloom Consultoria. Basicamente a gente mexe com, adivinha, simulação de processos, otimização também, e a gente trabalha muito na área de hidráulica e saneamento, então projeto de estações de tratamento de água, tratamento de esgoto também, coisas desse tipo. E como eu falei para vocês, eu fui professor também lá na Universidade Católica, para o curso de Engenharia Química, nessa área de modelagem e simulação de processos. De modo que esse negócio de dar aula de modelagem e simulação está no meu DNA, não tem jeito não. Então tem um canalzinho no YouTube, caso alguém se interesse por esse assunto. São vídeos que eu falo de temas aí variados sobre modelagem e simulação. Tem coisas aí que você veria em um curso padrão, tem coisas que são relativamente diferentes, então caso vocês tenham interesse, tá aí o link, vocês fiquem completamente à vontade. Outras coisas também, termodinâmica, tem coisa de hidráulica. E tem também os nossos cursos aí pela empresa agora, que é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos hidráulica, saneamento, otimização, tudo com essa pegada de modelagem e simulação. Tá aí o link para vocês, bloomacademia.eadbox.com, caso alguém tenha interesse. E às vezes eu dou uns cursos isolados que o pessoal pede. Teve um aí que o pessoal gostou bastante, chamado Python para engenheiros químicos, volta e meia eu ofereço. E também uns cursos de autodepuração, que é um estudo de modelagem que se faz em engenharia ambiental. E se alguém tiver interesse em conversar comigo, ou então ficar esperto se vai ter novos cursos, tem aqui o meu LinkedIn, que eu coloquei os dados aí para vocês, ou de novo, o meu e-mail, vocês fiquem completamente à vontade. Eu vivo recebendo e-mail, então não se sintam com vergonha. Eu recebo o tempo todo, eu adoro receber e-mail. Então vamos lá. Eu queria começar respondendo um pouquinho melhor a pergunta que a Larissa acabou de me fazer, porque que alguém iria querer se interessar por modelagem e simulação. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês é a questão de você melhorar a compreensão dos processos já existentes. Então, você já tem uma planta, ela está lá, executando os seus processos, você gostaria de entender melhor. E quando eu digo entender melhor, talvez até do ponto de vista das pessoas que estão gerindo a sua planta, entenderem o que está acontecendo, pegar um feeling melhor da coisa mesmo. E identificar, portanto, oportunidades de otimização. Isso é uma ferramenta bacana para auxiliar a gente a tomar decisão. O que é que eu faço? Será que eu tento aumentar a minha produção? Será que aumentando em 10% a vazão de entrada da minha matéria-prima, será que isso vai reverter em 10% de ganho a mais no nosso produto final de interesse? Talvez, mas talvez não. E aí, será que vai valer a pena? Tomara que sim, mas você precisa de alguém, de alguma ferramenta para poder te ajudar. E é aí que costuma entrar justamente a modelagem e simulação através desses softwares chamados simuladores de processo, que é o que eu vou falar daqui para frente. Mas o fato é que é uma ferramenta maravilhosa, ela é legal de usar, você precisa de um certo treinamento, a pessoa que usa tem que ter, não pode chegar e começar a usar, tem que ter uma certa experiência, mas é uma coisa que hoje é uma realidade, o pessoal na indústria usa mesmo, e eu acho que tem muito espaço para mais gente usar. Eu gostaria de ver mais gente usando modelagem e simulação aí nos seus processos aí de todo dia. Mas que tal a gente começar aqui do começo? A gente fala em modelagem e simulação, vamos começar. O que é um modelo? É uma palavra que hoje todo mundo está falando. A gente pensa em IA, por exemplo, tem novos modelos surgindo aí. O que é o tal do modelo? Basicamente a coisa é o seguinte, a gente gostaria de estudar a realidade. Realidade é um negócio muito grande. Então é difícil, a gente não entende a realidade. Então vamos tentar fazer o seguinte, vamos fazer um recorte da realidade. Vamos olhar só para a sua planta de processamento de alguma coisa. Vamos olhar só para ela. E agora, dá para estudar? Não, continua difícil. Tem um monte de coisa que a gente nem sabe que existe, ou não consegue medir, ou não entende direito. E aliás, se conseguisse medir, seria caro demais. Então nós vamos ter que fazer uma simplificação. Isso que é o modelo. O modelo é uma simplificação de um pedacinho da realidade que você escolheu. Esse pedacinho pode ser a sua planta, por exemplo. E aí a gente às vezes fala de um modelo ser bom ou não ser bom. E o que significa um modelo ser bom? Bom, o modelo é bom se ele consegue prever aquele seu sistema, aquele seu recorte, dentro de uma tolerância razoável, porque a gente vai errar, porque a coisa é complicada,
mas tem que ser uma tolerância razoável para você. Para os seus propósitos, você não pode errar muito. Então, o modelo é bom na medida que ele se aproxima do que você precisa enxergar. E tem todo tipo de modelo. Então, tá aqui um modelo, que é um modelo descritivo, se vocês não se importarem aí com a terminologia. Então, o pessoal da economia talvez use alguma coisa desse tipo. Em um mercado, os consumidores, então nós vamos criar um modelo para um consumidor, buscam maximizar a sua satisfação e minimizar os seus gastos. Bom, tá aí uma descrição. É a realidade, nós temos um recorte e aí nós temos essa ideia, né? O consumidor é alguma coisa que maximiza a satisfação e minimiza seus gastos. Tenho certeza que em algum momento na vida você não buscou maximizar a sua satisfação, nem minimizar os seus gastos, inclusive talvez tenha estourado o orçamento alguma vez. É um modelo para um consumidor. Ele é a realidade? Não. Mas talvez ele seja suficiente para os propósitos que você precisa trabalhar. E isso simplifica muitas coisas. Outro tipo de modelo. Talvez você esteja trabalhando em uma usina hidrelétrica ou você queira projetar uma usina hidrelétrica. É muita conta, é muito trabalho, você precisa de um monte de gente para poder fazer uma coisa dessas acontecer. E sabe o que é mais? A gente precisa desses cálculos, desses métodos e as pessoas erram de vez em quando. Então, é difícil de acreditar, né? De vez em quando a gente faz conta e erra. Acontece. Aliás, às vezes as contas que a gente está fazendo partem de pressupostos que a gente não verifica na realidade. Então você achava que ia ser de um jeito, na hora de instalar o seu projeto é tudo diferente. E aí? E aí, em vez de gastar uma grana para poder criar um projeto desses enorme, talvez você queira fazer um modelo físico. Então, literalmente, você pega o seu projeto, constrói numa escala reduzida e vê o que acontece lá. Por que isso é bom? É mais barato, mais fácil de construir. Se você quiser mudar alguma coisa, você não precisa de uma obra enorme, você vai lá no seu laboratório onde está o modelo e faz uma pequena modificação. E tem a vantagem de que é um pedacinho da realidade falando com você. Você pode ir lá e medir as coisas e ver se está dando certo, e validar suas hipóteses, e iterar em cima disso, e tentar uma coisa e outra e ver o que funciona. Tem gente que vive de fazer esses modelos físicos. Então, lá em Lisboa, por exemplo, tem o Linec, que é famoso por construir modelos físicos hidráulicos desse tipo. Outro tipo de modelo, e esse aqui vai ser mais relevante para nós aqui nessa apresentação. Aqui no canto superior esquerdo tem uma foto de uma empresa, de uma planta, desculpem, que produz papel e celulose lá na Finlândia. Inclusive ficava pertinho da cidade que eu estava durante o meu doutorado. Basicamente, o que acontece nessa indústria? Você entra com matéria-prima, basicamente madeira, e sai celulose. Esse negócio é muito complicado. É cheio de coisas aqui dentro de uma planta. Tem gente entrando e saindo, tem um aspecto humano, o relacionamento entre essas pessoas, tem um aspecto econômico, vai chegar madeira ou não? Pode ser que não. Além do aspecto químico. A gente pode simplificar essa planta. Talvez usando um modelo gráfico desse tipo, um diagrama, em que você consegue ver cada uma das partes relevantes para o processo. Nesse caso aqui seria um trem de evaporadores, que é um pedaço dessa planta, e a pessoa que vê um diagrama desses logo entende mais ou menos o que está acontecendo. Se for uma pessoa que está acostumada, então, na área de celulose, já bate o olho e fala, são os evaporadores aqui. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 efeitos, a pessoa falaria, só batendo o olho. Então, uma outra vantagem aqui da questão da modelagem é a comunicação. Não adianta nada você ter uma coisa muito complicada, muito sofisticada e só você que sabe, ninguém mais. Essa é uma outra grande vantagem. Mas a gente costuma ir um pouco mais adiante. A gente gostaria de poder usar os nossos modelos e, de fato, prever coisas. Naquele modelo que eu passei para vocês mais cedo, da economia, do consumidor, não tem como você estimar, por exemplo, quanto um consumidor vai comprar simplesmente com aquela descrição textual. Da mesma forma, usando esse diagrama, eu não consigo estimar quanto que vai sair de celulose só olhando para esse diagrama. Quer dizer, a gente precisa articular matematicamente essas coisas todas. E é aí que a gente entra na chamada modelagem matemática, em que a gente tenta fazer exatamente isso. A gente tenta descrever matematicamente o que está acontecendo, de modo que a gente consiga colocar valores lá e ter saídas numéricas. A gente consegue avaliar cenários assim. Então eu posso colocar toneladas por hora e do outro lado sai reais, sai dólares.
Isso é muito interessante, inclusive pensando naquilo que a gente acabou de falar, de otimização de custos. Bom, como é que isso acontece na prática? A gente tem esses softwares aí chamados simuladores de processos químicos. E a carinha de um software desses é mais ou menos essa que eu estou mostrando para vocês. Isso, inclusive, foi a interface gráfica de um software que eu fiz no meu doutorado. Está aqui, inclusive, a referência para a tese, caso alguém queira ver. E, basicamente, o que nós temos aqui são as diferentes partes do processo. Isso aqui é uma planta de evaporadores. E a gente tem vários bloquinhos, cada um deles representando uma unidade diferente, um equipamento diferente. Isso aqui seria um corpo de evaporador. Se a gente pegar essa unidade e explodir e ver o que tem lá dentro, tem o seguinte, tem um monte de conta. E parece um negócio assim meio esquisito, né? Dá aquele terror existencial de olhar para esse monte de fórmula junto. Mas na verdade, se você parar para olhar de perto, e é claro, você teria que conhecer o processo para poder enxergar essas coisas, você ia ver que essas duas primeiras equações são balanços de massa, que dizem que o que entra tem que sair, não pode juntar nada no meio. Mesma coisa nas segundas. Esses aqui dizem respeito a equilíbrio de fases, que vai dizer basicamente o tanto que vai ser evaporado versus o tanto que vai ficar. E o resto tem a ver com balanço de energia, quanto de calor que eu vou ter que colocar lá dentro para poder fazer a água evaporar, que é o propósito dessa unidade. E bom, nessas equações todas que eu mostrei para vocês, a gente não tem nenhuma dependência com o tempo. Esse é um tipo de simulador que a gente chama de simulador de regime permanente. A gente imagina que a sua planta está operando num ponto em que as coisas não estão variando muito e está tudo mais ou menos equilibrado. É o chamado regime permanente. E no caso do meu doutorado, se você quiser entender como que esse simulador funciona, basicamente a gente saía no computador, é claro, para cada um desses bloquinhos do fluxograma, o usuário ia lá e desenhava o fluxograma, e o computador pegava as equações todas de cada bloco, reunia num sistemão de equações enorme, e aí, ainda bem que existe computador e resolve pra gente. Porque se fosse na mão, meu Deus do céu, ficaria horroroso. E essa é a chamada abordagem orientada a equações. É um jeito de fazer simuladores. Então chama Equation Oriented Approach, ou EOA, que é a sigla que está mostrada aqui. Como é que resolve esses cálculos todos? Usando métodos numéricos, que a gente chama. Basicamente, uns algoritmos, umas formas que o computador tem de ir lá e fazer os cálculos que a gente precisa. E se a gente olhar do ponto de vista do computador, o que o computador vê é um negócio assim, parece uma teia de aranha. O que isso significa? Isso é um ordenamento dos cálculos que ele vai ter que fazer. Então, vai ficar um pouco difícil aí para o pessoal da internet ver, mas aqui nesse diagrama a gente tem bolinhas e tem quadradinhos. Bolinhas são os valores que a gente quer calcular, quadradinhos são as equações e tem umas flechinhas ligando as duas. Então, o que esse diagrama fala é, começa aqui, depois faz essa conta, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Quer dizer, é o chamado ordenamento de equações. E, aliás, a coisa fica tão complicada que isso aqui corresponde a um corpinho daqueles de evaporadores. Um só. A gente tem, em média, 7, por exemplo. Então, imagina isso aí vezes 7, muito mais emaranhado. E, muitas vezes, o que a gente tem que fazer é simplificar o sistema ainda mais para poder encontrar um ordenamento de equações que faça com que as coisas saiam e tenham uma precisão boa e a gente consiga, a gente fala, convergir esse fluxograma, encontrar uma solução que de fato seja computacionalmente executável. Não adianta nada a gente ter um modelo que é complicado demais e que fica dias rodando. Acontece. Às vezes é melhor você ter um modelo que é mais simples e que te dá a sua resposta dentro de uma certa faixa de tolerância do que um que seria maravilhoso, tem toda a complexidade e não sai resposta. Melhor sair alguma coisa, né? Parece até uma coisa meio boba de falar, mas acontece o tempo todo. Em geral é interessante a gente trabalhar do simples e ir ficando mais complicado. Até porque o simples é mais fácil de comunicar com as pessoas. É muito mais tranquilo, inclusive, de você encontrar problemas que pode haver. Tá aqui um outro tipo de simulador. Esse aqui é legal porque é o simulador aqui da Seidel. É um simulador que eu tenho muito carinho de olhar para ele porque eu participei do desenvolvimento e conheço assim profundamente como ele funciona. E nesse caso aqui ele está representando uma planta para a indústria de óleo e gás. Como é que ele funciona? Ele é um pouquinho diferente do que eu mostrei para vocês.
ele segue uma filosofia chamada abordagem sequencial modular. O que isso quer dizer? Lembra que no simulador orientado a equações, a gente pegava as equações de cada bloquinho, reunia num sistemão e depois resolvia o sistema. Aqui a gente faz o seguinte, cada bloquinho só sabe fazer uma coisa, ele pega as entradas e produz saídas. Então a gente vai fazendo os cálculos na sequência em que eles aparecem no fluxograma. A gente começa pelas entradas, que estão mostradas aqui em vermelho. Se eu sei as entradas, eu sei as saídas, calculamos, vamos para o próximo. Agora eu tenho as duas entradas, consigo calcular a saída, vamos para o próximo. Tenho a entrada, sei calcular as saídas, vamos para o próximo. Aqui também tranquilo, mas olha o que acontece aqui. A gente chega nesse bloquinho, que aliás é um trocador de calor, e para a gente poder calcular a saída desse, eu precisaria saber a saída de um bloco que está lá na frente, que é esse em verdinho aqui. É o que a gente chama de um reciclo. Isso acontece o tempo todo em fluxogramas. A gente tem reciclos em que a gente teria que saber o valor de uma variável que a gente ainda não calculou. E aí como é que faz? Aí você tem que resolver tudo ao mesmo tempo, usando procedimentos iterativos. Então na prática a gente fecha isso aqui tudo junto. Fechando aí, vamos para o resto. Tem essa coluna de destilação aqui. E no final nós temos a saída. Pronto, resolvido. O que a gente tira desses simuladores? A gente tira vazões, temperatura, calor trocado nos equipamentos, que é super importante, porque calor significa, em geral, dinheiro que a gente vai ter que gastar, por exemplo, para aquecer ou para fazer troca térmica. Pressões, composições, outros dados, como poder calorífico, pessoal aí da área de petróleo, índice de Wob, outras métricas desse tipo e várias outras coisas. E é justamente aí que está o valor, porque tendo tudo isso, aí é como se a gente tivesse uma lupa no nosso processo e a gente está enxergando realmente o que está acontecendo lá. Às vezes até variáveis que a gente não conseguiria medir, mas a gente consegue inferir quanto elas devem estar valendo. Algumas vezes a gente tem um caso em que nenhum desses tipos de simulador ele se encaixa muito bem, porque o caso é meio exótico mesmo. Então é o caso, por exemplo, quando a gente trabalha com tratamento de água. Então a gente não tem bons modelos, como a gente tem aqui no caso do óleo e gás, para poder construir um modelo fenomenológico para cada um dos equipamentos. Então a gente às vezes faz uma espécie de um meta-simulador. Você, em vez de simular o equipamento, você simula os cálculos que estão sendo feitos e você vai compondo então esses cálculos. Então esse que eu estou mostrando aqui, na verdade, é um simulador também que eu fiz. Essa ferramenta aí chama Voima Toolbox. Basicamente é para a turma que trabalha com saneamento, engenharia ambiental, hidráulica também. Você tem um simulador lá dentro. E eu fico muito feliz de dizer que, na verdade, o pessoal tem usado bastante. Nós temos mais de 15 mil engenheiros aí. Passamos recentemente aí de 15 mil cálculos feitos e é de graça. Então você fica à vontade aí também para acessar esse site voimatoolbox.com, conhecer a ferramenta, você vai me deixar muito feliz com a sua presença. Aliás, esse ainda é outro tipo de simulador, porque tudo que eu falei para vocês foi em regime permanente. A gente está esperando o processo dar uma equilibrada. Só que de vez em quando o processo não dá uma equilibrada. O que você quer entender é justamente o que acontece no desequilíbrio. Esse aqui foi o primeiro simulador que eu fiz na vida, com interface gráfica. E eu fico olhando para ele assim, eu não sei se eu acho ele bonitinho ou se eu fico morrendo de vergonha, porque realmente eu nessa época eu não tinha lá tanto domínio, sabe, sobre as ferramentas. Mas eu uso até hoje. E basicamente o que ele prevê é um tipo de fenômeno chamado golpe de Aride. O que é isso? Imagina que você tem uma bomba levando água de um rio lá para um reservatório. Vai chegar um momento em que você vai entrar em regime permanente e a bomba vai estar funcionando. Só que vai que acaba a energia elétrica. Então a bomba que estava bombeando água agora não está mais. Só que a água estava indo. E ela vai querer continuar indo por conta de inércia. Só que a bomba não está mais empurrando. O que acontece? Começa a formar uma subpressão logo depois da bomba que pode esmagar o seu tubo. Aliás, na hora que essa onda de subpressão reflete no reservatório, ela pode voltar inclusive como sobrepressão, que pode estourar o seu tubo. Isso é um problema. E veja que é uma coisa que acontece dinamicamente, não é um momento estacionado, você tem que saber momento a momento o que está acontecendo. É um perigo, isso aí para você estourar suas tubulações. E é importante fazer esse estudo aí de golpe de Aride, que aliás nós fazemos lá na Bloom.
rotineiramente. Mas vamos dar uns passos para trás. Agora que a gente basicamente viu como que a coisa funciona, o que nós temos, assim, grosso modo? A gente tem um modelo da planta, que é aquele fluxograma e todos os cálculos envolvidos. Então, nós temos dados de entrada, entrando no seu modelo, e aí você vai ter alguns dados de saída, que vão ser variáveis do tipo vazão, temperatura, pressão, todas aquelas que a gente conversou. Mas e se você juntar com alguém que entenda de finanças e de economia e de engenharia econômica e você construir um modelo econômico em função desses dados de saída, para você prever, por exemplo, custos. Então quer dizer que, dado uma certa combinação de dados de entrada, você tem uma medida de custo. Talvez o próximo passo seja, qual é a combinação de dados de entrada que diminui o meu custo máximo possível? Parece uma pergunta justa a ser feita, não é? Se eu sei prever o custo, eu vou tentar minimizar. E é isso que a gente chama de otimização matemática. A gente vai tentar mudar as nossas variáveis de entrada de modo a diminuir o máximo possível o que a gente chama de uma função objetivo, que é alguma medida de custo que você tenha. Então, o que vai ser esse custo? Aí é você que vai ter que definir. Talvez seja, por exemplo, o custo de manutenção dos seus equipamentos. Talvez seja o contrário de custo, talvez seja a receita que você pretende obter naquilo. Quer dizer, alguma coisa que envolva maximizar ou minimizar aí uma certa função objetivo. Então, um exemplo. Talvez você tenha duas variáveis, área dos evaporadores, outra, pressão no condensador, isso aí é para a turma da celulose, que está sempre monitorando essas duas. Para cada combinação dessas variáveis, você tem um valor de custo. Sabe onde que a gente gostaria de chegar? Não sei quanto a vocês, mas eu gostaria de chegar aqui embaixo, porque o custo está baixinho. Já pensou se a gente conseguir operar o nosso processo do mesmo jeito, só que com o custo lá embaixo? Aí é bom, aí é muito bom. Sem simulador não dá para fazer isso, mas com simulador dá. Olha que bacana. E vocês vejam que esse ponto lá embaixo dessa curva que eu desenhei é o que a gente chama de ótimo global, porque tem um outro aqui, tem um ótimo local. Ele parece que é um mínimo, mas não é o mínimo de todos. Mais legal ainda se a gente conseguir encontrar esse ótimo global. E como é que a gente faz isso? A gente pega o simulador e usa o simulador dentro da barriguinha de um outro jeito, de um outro algoritmo, de uma outra técnica, que é a chamada otimização matemática. Aí tem vários jeitos de fazer, eu não vou entediar vocês aí com a coleção, mas se alguém tiver interesse, tá aqui alguns deles, chamados métodos de Newton, quase Newton, tem métodos estocásticos também, como evolução diferencial, com o qual eu trabalhei muito, que é o que está sendo mostrado aqui nesse desenho. Basicamente, você vai chutando um monte de valores, vai escolhendo os melhores, de modo que no final das contas, à medida que o algoritmo vai evoluindo, você vai parar justamente na combinação que dá o menor custo. É um negócio que parece mágica, mas funciona. Não é mágica, é estatística, eles falam. Aliás, dá para você começar a fazer perguntas muito mais exóticas da sua planta. Então, por exemplo, digamos que você já tem uma planta lá. Quero expandir. Quero colocar um novo evaporador lá no meu planta de evaporadores. Onde é que eu ponho? Ou não ponho? Ou ponho mais de um? Não sei, tem várias posições diferentes onde você poderia colocar. Talvez você coloque, a gente falaria em série com um deles, ou em paralelo. E o fato é que é difícil responder esse tipo de pergunta, porque é muita combinação. Cada teste que você fizer vai ser como se fosse uma simulação inteira. Então é uma coisa pesada, não é simples. Só que tem um jeito. Se você usar simulação junto com otimização, você pode considerar todas as possibilidades ao mesmo tempo e ir direto para a melhor delas. De novo, eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas é assim que as coisas funcionam mesmo. Por exemplo, a gente pode supor que você vai colocar um evaporador em paralelo, que é esse aqui em azul, ou um evaporador em série, e a gente considera os dois ao mesmo tempo estando lá ou não. E uma das variáveis, que está sendo mostrada aqui nessa flechinha laranja, é o tanto que eu vou mandar para cada um deles. Então, por exemplo, se eu mandar 0, é como se ele não estivesse lá. Eu posso mandar 50%, ou posso mandar 100%, que significa que quem não está lá é o antigo. Posso fazer a mesma coisa com o outro, de modo que eu tenho essas duas variáveis, x1 e x2 aqui agora. Posso jogar no modelo econômico, talvez, e a gente tem a mesma situação. Qual é a combinação
de evaporadores que vai nos dar o custo mínimo. Então a gente está fazendo um tipo de otimização que é uma coisa muito legal, chamada otimização topológica. A gente está tentando melhorar o nosso diagrama, a gente está otimizando a planta em si, o que é uma loucura e que não dava para fazer algumas décadas atrás, porque a gente não tinha computador para isso. Agora tem. Vamos, por favor, aproveitar, porque essas coisas estão acontecendo. Aliás, aqui está o nosso simuladorzinho, como eu falei para vocês. A gente tem nossas variáveis, tem o custo, tem então a nossa função, e esse é o resultado, inclusive, do meu doutorado, mostrando que isso dá certo. A gente conseguiu encontrar, usando evolução diferencial, um dos métodos aí que eu mostrei para vocês. É possível resolver esse problema, inclusive este problema que eu mostrei para vocês. Tá aqui, inclusive, os parâmetros ótimos, caso alguém queira usar, já está tudo ajustadinho aí para vocês. Se não me falha a memória, a resposta aqui é um evaporador novo em série, para esse sistema em particular. Mas agora vamos de novo dar um passo para trás e olhar um pouco mais aqui para o futuro, o que é que as pessoas estão pensando hoje em dia. O fato é que nós temos aqui os nossos modelos e a gente tem esse monte de equações. E a pergunta é de onde é que vieram essas equações? Elas vieram de algum lugar, né? Então elas vêm, por exemplo, de princípios fundamentais aí da física. Então, por exemplo, balança de massa. O tanto de massa que entra é igual ao tanto de massa que sai. Isso é uma coisa muito básica. Ou então, de correlações e resultados experimentais que a gente tem. Eles são modelos, a gente diz, fenomenológicos, eles são baseados em fenômenos da natureza que a gente observa. Mas será que precisa ser assim? Não necessariamente, é assim que a gente faz, mas não precisa ser. Como que poderia ser diferente? Bom, pensa assim, nós temos aqui alguma função, alguma série de equações. E essas funções vêm todas aí do nosso conhecimento científico. Só que, hoje em dia, a gente fala muito de Big Data, né? De dados, coisas desse tipo. E hoje as indústrias estão medindo muitas variáveis e conhecendo mais sobre os processos deles. Tem uma diversidade de dados aí que estão sendo coletados o tempo todo. E a gente tem um inventário disso. E se a gente fizesse o seguinte? Em vez da gente fixar quais são as equações, a gente tentar aprender automaticamente quais são as equações. Então, a gente pega os nossos dados de entrada, então as nossas vazões de entrada para um evaporador, por exemplo, pega os nossos dados de saída, vamos colocar um contra o outro. Qual é a melhor função que consegue explicar esse comportamento que a gente observou na prática, na sua planta? Essa é uma pergunta ambiciosa, né? Será que a gente consegue, e aqui é a palavra-chave, né? Aprender esta função? Hoje em dia a gente fala muito de IA, a gente fala muito de um subconjunto da IA chamado Machine Learning, ou aprendizado de máquina, e é por isso que eu deixei aqui em negrita a palavra aprender, porque é exatamente para essa linha que eu estou querendo levar a nossa conversa. Porque nós não vamos passar inertes aí por IA, e já tem um monte de trabalhos legais aparecendo, não é de hoje, sobre esse tópico. Como a gente faz para poder aprender o modelo com base na sua planta? Pensou que legal? O que a gente faz normalmente é usar modelos que são mais ou menos os mesmos para todo mundo, aí a gente pega os dados da planta e faz um retrofit, quer dizer, a gente tenta encontrar os parâmetros para esse modelo que fazem dar certo para o que você está vendo. E se não precisasse disso, se a gente encontrasse o modelo logo de cara? Então agora não vai ser o modelo de um evaporador em geral, vai ser o modelo do seu evaporador, logo de cara. Não tem como ficar melhor. Vamos ver como é que isso funcionaria. Você teria aí suas variáveis de entrada, uma função aí que eu não sei qual é, e então as suas variáveis de saída. Digamos, talvez seja uma coisa assim, suas variáveis de entrada sejam esses pontos aqui azuis, tem as suas variáveis de saída, talvez a gente aprenda que a função é essa reta aí. É o que a gente chama de regressão linear. Acontece que não precisa ser uma regressão linear. Talvez essa função aí seja mais complicada. Então, o que a gente pode fazer? Em vez de aprender a fazer o retrofit, a gente aprende os parâmetros para uma classe de funções. Então, no caso aqui da regressão linear, talvez seja esses dois números A e B. O pessoal no ensino médio chama de coeficiente angular e coeficiente linear. Mas talvez seja mais interessante a gente aprender alguma coisa desse tipo, um polinômio do quarto grau, um modelo bem mais complicado.
ou um polinômio do quinto grau, onde é que a gente para? Chega uma hora que você vai pegar um modelo que é complicado demais. Você lembra daquilo que a gente falou? Quando o modelo é muito complicado, ele é difícil da gente entender o que está acontecendo, de comunicar com as pessoas. É difícil a gente, inclusive, avaliar o que está errado. É difícil a gente executar esse modelo. Então, deve ter um ponto aí no meio que a gente gostaria de operar. Normalmente, o tira-teima é o seguinte: você treina o seu modelo nos dados, em parte dos dados que você tem, e aí você vê se ele está se dando bem com novos dados que ele nunca viu antes. E cálculo chamado erro de teste. E aí o pessoal costuma fazer gráficos desse tipo aqui, em que você tem a complexidade do seu modelo no eixo X, expresso aqui pelo grau do polinômio, e o erro nos dados que nunca foram vistos antes. Olha que interessante, se o modelo for muito simples, o erro vai lá em cima. Mas aí a gente vai deixando ele mais complicado, o erro cai, depois torna a subir um pouquinho para esse caso em particular, depois torna a baixar. Tem um ponto aqui que o erro ficou bem baixinho e o modelo nem é tão complicado assim. É aqui que a gente quer operar. Menos que isso, a gente cai no chamado underfitting. Mais que isso, overfitting. E a gente tem um ponto aí no meio que é o ótimo. Aliás, pessoal aí da área de IA, em particular de Machine Learning, chamaria isso aí de aprendizado supervisionado, que é uma das formas de você fazer esse tipo de trabalho. Tem outras coisas aí que o pessoal tá testando com diferentes graus de êxito, mas eu não tenho a menor dúvida que é o futuro. É o que as pessoas vão querer. E vejam que, insistentemente, tudo passa por simulação. Nós temos que simular as coisas, gente. Tem que simular e a gente não pode ficar para trás também, com as novas tecnologias que estão surgindo por aí. Aliás, eu falei de polinômios, né? Tem outras funções aí também que você poderia usar. Que tal, por exemplo, uma rede neural? Rede neural, hoje está na boca de todo mundo fala das redes neurais. Basicamente são funções cheias de parâmetros que conseguem se adequar a uma variedade muito grande de dados. Inclusive, a gente chama de deep learning quando você trabalha com redes neurais muito profundas. A gente vê que à medida que você vai tendo mais e mais e mais dados, se a sua rede for profunda, a gente vai melhorando mais e mais e mais e mais. A gente não estaciona, parece que continua subindo. É um negócio muito interessante, inclusive um resultado estatístico que as pessoas conversam bastante. E aí eu fico imaginando, dado não está parando de vir. Será que a gente vai entender os nossos processos tão bem que a gente nem precise mais dos modelos fenomenológicos? Uma pergunta aí, para a qual não tem muita resposta não. Eu acho que os modelos fenomenológicos sempre vão ter o seu lugar, mas isso aí eu não tenho a menor dúvida que vai cada vez mais ganhar corpo. Aliás, algumas pessoas aqui que estão assistindo a gente talvez estejam interessadas em entrar na área aí de simulação e modelagem. Então tem umas dicas aqui para vocês. Então, primeira coisa, aprenda a programar alguma coisa. O que? Qualquer coisa. Pega uma linguagem que você achar mais interessante, a que está mais próxima de você e aprenda. E vai fazendo projetinhos pequenininhos, vai brincando aqui, vai brincando ali e aos poucos você vai ficando bom no negócio. E o interessante dessa área é justamente que você consegue aprender basicamente tudo que você precisa com o laptop aqui na sua frente. Quantas áreas do conhecimento podem dizer uma coisa desse tipo? Não são tantas assim. Você não precisa ir num laboratório específico e tudo mais. Você consegue se virar aí com o seu computador direitinho. E aliás, isso eu acho que falta às vezes nas pessoas, correr atrás de uma formação bacana em matemática. O que você precisa? Santíssima Trindade, cálculo, álgebra linear e probabilidade. Aprende esses três direitinho, você está aí com uma base boa para poder começar a trabalhar com modelagem e simulação. E hoje em dia tem muito material online bom. Eu mesmo faço um monte, o tempo todo. Então, por exemplo, edX, Coursera, vários sites desses de cursos online, tem aí coisa que você precisa. E uma outra dica, eu queria que eu tivesse usado mais essa dica, que é o seguinte: faça perguntas, assim, pergunte para as pessoas as coisas. Não fique achando que você está sendo um chato o tempo todo. Eu estou mandando e-mail para essa pessoa, eu estou incomodando. Manda por via das dúvidas. Em geral, o pessoal dessa área é muito aberto, é muito tranquilo de conversar. Inclusive, deixei o meu e-mail aí com vocês fiquem à vontade para poder perguntar. E normalmente quem sabe as coisas tem vontade de compartilhar, de conversar com as pessoas e ver o que está acontecendo
e bater aquele papo, é legal mesmo. Então sintam-se incentivados aí para isso também. E aliás, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Está aqui o meu e-mail. E se vocês tiverem alguma pergunta aí, vocês fiquem à vontade. Muito obrigada, Márcio. Nossa, foi muito esclarecedor essa didática, assim, fantástica. Tenho certeza que o pessoal de casa está, assim, conseguindo absorver muita informação nova, né? E pensando em tudo e todas essas informações que você trouxe, o que você enxerga, por exemplo, pensando em uma empresa, né, que possa utilizar um simulador? Qual que você acha que são os indícios de que ela está precisando ali dar um pontapé e, né, adquirir um simulador? Assim, eu acho que são vários indícios, vários sintomas, né? Um deles é que talvez você tenha uma tradição em que você trabalha, às vezes, segmentadamente. Você tem uma pessoa responsável por tal coisa, a outra por tal coisa, e você não tem muita conexão entre essas pessoas, sabe? Você não tem aquela visão de conjunto na sua equipe de profissionais do processo. Talvez seja uma boa ideia você adquirir um simulador, investir em um simulador, justamente por conta disso, porque ele promove aí a interação e a conversa entre as pessoas, e às vezes a pessoa fica assim, lá no departamento, mexendo com uma coisa, e fica um pouco bitolado. Às vezes é legal você dar para ele a oportunidade de ver como que a coisa funciona como um todo. E é impressionante como que a gente tem, todos nós, eu acho, a tendência de ficar assim. Então, isso é um bom indício. Um outro indício é se você estiver querendo crescer e você não tem muita certeza do que fazer. Então, como é que a gente faz? Bom, uma coisa boa talvez seja você investir num simulador para poder fazer lá os seus testes. Se a planta for muito grande, você estiver trabalhando numa indústria grande mesmo, então provavelmente depois do simulador você vai fazer uma planta piloto. Mas o primeiro passo é o simulador de qualquer jeito. Então, gente que quer crescer ou otimizar, talvez você esteja imaginando que está tendo desperdício, coisas que não deveriam, insuficiências aí do seu processo, e você acha que talvez seja uma boa ideia cortar isso ou aquilo. Às vezes o simulador é uma boa para ser um tira-teima. Em geral, quando a gente pensa em otimizar custos, a gente tem que ter um modelo de alguma coisa. Para ter um bom modelo, em geral, você vai querer ter um bom simulador também. Não, muito legal. E aí, vamos supor que a empresa ela tomou a decisão de, né, implantar um simulador, né, de trazer para dentro um simulador. O que você enxerga como os desafios nessa implantação e como superar esses desafios? Bom, os desafios eu acho que o principal deles vai ser treinamento. Porque algumas vezes o pessoal não vai saber usar aquele simulador específico que você está adquirindo. As empresas em geral até oferecem treinamento, mas de qualquer forma tem que acontecer. Outra coisa é que vários desses simuladores vão ter lá uma gestão de licenças, sabe? Então você vai comprar, por exemplo, 3 licenças lá para a sua empresa e tem que manter, assim que o pessoal ganha dinheiro, né? Você precisa então ter lá esse processo acontecendo aí de uma forma mais ou menos suave, uma coisa a mais de gestão para você fazer. O pessoal, à medida que o tempo passa, parece que tem migrado para a nuvem, sabe? Então, possivelmente, essa questão aí operacional meio chata, de você ter que fazer essa gestão de licenças, capaz de simplificar bastante. Eu acho que uma coisa legal, inclusive, da Saido é que ela está na frente aí nesse sentido. Porque tá na nuvem, logo de cara o simulador deles. E eu sei como é chato ficar lidando com essas coisas de licença. Não, perfeito. Muito obrigada, Márcio. Agora eu vou ler algumas perguntas que chegaram aqui no chat pra gente. Primeiro, um comentário da Ellen Drummond, que ela falando assim, pensando na pauta ESG, a redução dos impactos ambientais e sociais é bem grande, que realmente é uma pontuação bem relevante. A Luísa Fonseca também falou, a falta de simulação acarreta custos gigantescos para indústrias. Realmente, Luísa. E agora vamos às perguntas, né? A Luísa, novamente, perguntou assim, boa tarde a todos. Minha dúvida é sobre integração. Como integrar o simulador de forma fácil nas operações? Certo, então, isso aí realmente é um desafio interessante, porque você tem uma heterogeneidade, às vezes, de ferramentas, né? Então, dependendo do simulador que você está usando, aquilo ali é um software que você vai instalar no seu computador, e como é que você faz para poder fazê-lo conversar com outras coisas, né? Vários deles têm
algum tipo de mecanismo para, por exemplo, ler uma planilha do Excel. Então, escrever uma outra planilha. Não precisa ser do Excel, né? Alguma outra dessas ferramentas que o pessoal usa aí cotidianamente. Ou então você já parte de uma solução que já está tudo integrado. Então, eu conheço algumas, inclusive aqui da Seidel, que a pegada é justamente essa, porque está tudo integrado. Mas, independente do simulador que você esteja usando, o interessante é você verificar, normalmente na documentação, ou literalmente ligar para o pessoal de lá, que costuma ter um canal próprio para isso, para entender como fazer essa integração. Mas tem como. Tem gente que faz até integração em tempo real. Então você tem dados que estão sendo medidos da planta, isso já vai para o simulador e você já tem uma resposta, que é o que o pessoal chama de simulação em tempo real, que é um baratinho também. Não, muito legal. O Jonas perguntou também, Márcio, de qual forma podemos relacionar a simulação de processos químicos com a manutenção e a capacidade de operação dos equipamentos? Então, isso é um negócio que é complicado e que tem um mercado enorme para isso, inclusive. Questão de manutenção, por exemplo, manutenção no sentido de manter o seu equipamento, um dos grandes problemas é corrosão, sabe? Corrosão é uma grana que o planeta Terra perde por ano só com problema de corrosão. Essa área está muito incipiente, Jonas, né? Isso. Então essa área está muito incipiente ainda, mas tem gente tentando modelar nos simuladores diretamente, os mais comuns eu não conheço, mas tentando modelar com simulação os processos corrosivos. Só que é difícil, sabe? É muito complicado. Você às vezes consegue fazer uma predição, você tem lá o seu simulador, tem o seu processo, você consegue estimar, por exemplo, o tempo de vida dos equipamentos com base nos dados de saída do seu simulador. Mas a verdade é que é muito incipiente isso ainda, porque é difícil de medir. Então, corrosão, por exemplo. Corrosão, como é que você mede corrosão? É complicado, você tem técnicas para isso, névoa salina, mas para você modelar corrosão é muito complicado. Hoje eu fiquei sabendo recentemente que o pessoal inventou uns eletrodos na forma de capilar que você consegue entrar lá na corrosão e medir o pH que está lá dentro. Mas que eu saiba, ainda não é uma técnica assim que você poderia considerar que é super comum. Mas tem como, só que é mais indireto. Não, perfeito. A gente tem outras duas perguntas aqui, mas você já acabou pincelando aí ao longo do tempo, que foi ao longo do evento, né? O Pedro perguntando sobre IA, né? Perguntando como que, né, se daria a aplicação de IA nos simuladores. Ele falou assim, está sendo aplicado em tudo, então deve poder ser aplicado no simulador também. Não, com certeza, com certeza. E a Bia perguntou, quais são as oportunidades de carreira nesse campo? Bia, parabéns pelo seu bom gosto, viu? Meus parabéns. Tem muita coisa legal para fazer por aí. Então, por exemplo, dependendo da empresa que você estiver olhando, tem normalmente um departamento só para isso. Ou não necessariamente um departamento para isso, mas o pessoal de projetos usa. Então, muita gente que entra pensando em modelagem e simulação vai entrar para poder, por exemplo, usar um simulador para poder fazer a avaliação econômica de projetos. Ou então vai entrar para usar o simulador para poder fazer uma melhoria de projetos. Algumas vezes você encontra empresas que estão começando e estão desenvolvendo o próprio simulador delas assim in-house. Então, muitas vezes você tem empresas pequenas que estão começando. Mal comparando, eu próprio vivo fazendo isso, né? Eu faço simuladorzinhos de vez em quando para casos muito específicos. Então, isso é uma oportunidade também. Talvez você que já manifestou bom gosto tenha ainda mais bom gosto e goste de fazer simuladores. Então, você tem uma possibilidade de carreira aí também. Você tem que encontrar uma área com a qual você esteja confortável, de preferência aí que você conheça algumas pessoas, para depois você poder criar alguma coisa, validar e sair mostrando para as pessoas, olha que legal, eu que fiz. Aí você consegue também entrar nessa linha. Não, perfeito. O Jonas aqui, ele agradeceu e está te parabenizando. Parabéns, Márcio, excelente apresentação. Obrigado. Acho que é legal ressaltar também o quanto as simulações de processos químicos podem prever dados que previnem grandes acidentes, como o aumento de pressão. É verdade. E com isso, eu acho que eu encerrei aqui todos os comentários e perguntas. Para a galera aqui de casa que quiser se aprofundar mais nesse assunto, nossa equipe vai disponibilizar aí alguns conteúdos no chat gratuitos, então aproveitem, viu, gente? Tem muita coisa legal aí.
E Márcio, muito obrigada, Eu tá? que agradeço. Por ter topado nosso convite. Foi um prazer te receber aqui. O conteúdo foi muito rico. Tenho certeza que foi muito proveitoso para o pessoal que está nos assistindo também. E também queria agradecer novamente todos vocês que estão nos acompanhando, que interagiram no chat. Além disso, o link da nossa landing page para vocês ficarem de olho lá no nosso calendário de eventos também vai ser disponibilizado para vocês aí no chat, e o nosso contato no WhatsApp, caso tenha ficado alguma dúvida, né, nós temos um time à disposição aí para respondê-los. O contato do Márcio ele também deixou aí com vocês, então fiquem à vontade. Por fim, não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal e deixar a sua curtida. É isso, pessoal. Obrigada. Nos vemos nos próximos eventos. Até mais.